E é bom poder compartilhar a palavra de Deus. E olha só, eu quero hoje trazer essa palavra em virtude daquilo que eu trago como a minha experiência enquanto pastor. E o tema é muito interessante, né? Não sei se você já vai ter aí na sua tela. Tentação. Exatamente esse tema, assim, talvez diferente, talvez pareça assim meio tosco, mas é um negócio que a gente vive e a gente tem que cuidar bem, principalmente nós, os cristãos, aqueles que se preocupam com a santidade, e a santidade, ela precisa ser trabalhada na nossa vida. O texto que eu quero ler está em Tiago, capítulo 1, versículo 13, e diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, querido telespectador, quando a gente vai falar aqui sobre a tentação, a gente tem que pensar que esse é um inimigo externo. Agora, o desejo, ele está lá dentro. Ele vai ser ali imputado em nós pela nossa natureza humana. Qual que foi aquela palavra, aquela sentença que Deus deu para o homem lá no Jardim do Éden? Se lembra? O seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. É o seu desejo, é aquilo que compete a você. Agora, a tentação, ela vem de fora, para casar, para potencializar esse desejo mal do nosso estado pecaminoso. Ou seja, a tentação, ela é a indução ou um conselho para a prática do mal. É isso que o diabo vai fazer. Ele trabalha só com isso, ele vai tentar te aconselhar, tentar te induzir a praticar o mal. Qual que é o nosso trabalho dentro disso? Olha só, como eu disse, a natureza da tentação, ela é externa. E a Bíblia nos ensina que o que vamos fazer ou devemos fazer para vencer essa tentação é a firmeza na fé para resistir. Eu quero falar com você, e eu vou pedir ali para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Olha só, aqui José, ele foi tentado. Imagina, ele estava lá na casa de Potifar, recebendo riqueza, glória, ele estava ali com poder. Quer seduzir, ela dá aquelas piadas muito sérias ali nele, não era nada superficial, pudesse dar a entender uma outra condição, não. Eu quero dizer para você, queria ir para aquela câmera ali, olha só, ele fugiu daquela tentação. Será que talvez aquela seria uma mulher feia? Não. Ela não deveria ser feia, certamente sedutora, certamente essa era uma mulher sutil, porque ela tinha que fazer tudo escondido, mas o que determinou aqui para resistir a essa tentação, conforme está escrito em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é essa firmeza que José apresentou. O que a gente aprende com isso? Desculpe-me aqui, mas eu tenho que falar algo assim bem rasgado aqui com você. Foge pelado, mas foge do pecado. Foi o que aconteceu com José. Ali ela tomando as suas roupas, segurando as suas roupas, ele deixou para trás. Ele saiu correndo, porque ele sabia que aquilo ali seria a pior coisa do mundo para a vida dele. Então, aqui a gente também pensa que essa tentação, ela sempre vai ser ardilosa, ela sempre vai ser sutil. Sutil quer dizer imperceptível. Você não vai perceber. O diabo, quando for te tentar, quando for trazer essas questões exteriores, ele não vai vir aqui vermelho, de chifre, com aquele tridente na mão, aí para você saber, esse é o diabo. Não, são coisas sutis que vêm para nos corromper. Então nós precisamos estar firmes para entender sobre essa situação. E se a tentação ela não for dominada, ela destrói a nossa vida moral
e espiritual. Pessoal, lá em Provérbios capítulo 6, vai nos ensinar sobre a mulher adúltera. Ali a Bíblia diz que é louco quem comete tal coisa, quem cede ali o encantamento, a sedução da mulher adúltera. A Bíblia fala lá em Provérbios 6 que pela mulher, pela prostituta, se paga um pedaço de pão, um bocado de pão. Mas a mulher adúltera, ela está à caça de vida preciosa. Então tome cuidado, porque às vezes você pode pensar, olha, Deus colocou aqui o sexo oposto para que eu pudesse evangelizar. Claro, nós vamos evangelizar todo mundo. Deus colocou essa pessoa na minha vida, mas aí foi uma cilada do diabo. Espera aí, se Deus colocou e depois é uma cilada, é meio incoerente. São essas posições que a gente ouve dia a dia, de pessoas que tentam justificar o seu fracasso, porque não, eles cederam à tentação naquilo que Deus aqui está nos dizendo. É como se dissesse e imputasse a Deus, Deus, foi o Senhor que me tentou. Foi por sua causa, porque o Senhor colocou essa pessoa na minha vida que eu caí. Está vendo? São as pequenas corrupções do dia, esse nosso jeitinho brasileiro, essa vontade ali sempre de querer tirar vantagem em alguma coisa. Nós sempre queremos ali obter algum benefício. Falamos de tráfico de influência sobre os políticos, esse alto escalão do governo, mas quantas vezes nós usamos o nosso tráfico de influência? Queremos dar a nossa carteirada, a gente quer dar, sou o pastor fulano de tal, sou filho de cicrano, sou sobrinho de Beltrano. Tudo isso são tentações para corromper a nossa moral. Por isso, Tiago, ele aqui nos diz que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, para vencer a tentação, ame o Senhor, vigie, fique atento, cuidado com as pequenas coisas, porque as maiores são fáceis de lidar, mas as pequenas, normalmente, elas passam desapercebidas. E aí a gente pode ter um grande problema. Podemos, então, trocar uma vida inteira por uma noite? Será que vale a pena? Então, pense nisso, nesse dia, seja abençoado, Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.